Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Devo avisar que a plataforma Zoom possui a funcionalidade de tradução simultânea. Se você quiser ativar, basta buscar a opção interpretação e escolher o seu idioma, português ou inglês. Esse painel discutirá as temáticas do fortalecimento da cadeia produtiva no setor nuclear, vamos lançar a rota tecnológica do setor nuclear para as pequenas empresas e o programa de encadeamento produtivo. Vamos discutir também a transversalidade entre setores, os requisitos de qualidade para fornecedores, os requisitos de contratação do setor público e os requisitos de integridade. Antes de iniciarmos as apresentações do debate, teremos a assinatura de um memorando de entendimento que será firmado entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDAN, e a Associação for Materials Protection and Performance, a AMPP. Esse memorando tem por objetivo melhorar o progresso científico e tecnológico em matéria de combate à corrosão para atender aos interesses locais e ser mutuamente benéfico para seus respectivos interesses e propósitos organizacionais, além de implementar oportunidades de cooperação mutuamente benéficas, visando o progresso científico e tecnológico na mitigação da corrosão. Aqui conosco temos o presidente da ABDAN, Dr. Celso Cunha, e o presidente de Conselho de Administração da AMPP Global Center, senhorita Joyce Wright, que assinarão esse memorando. Passo, portanto, a palavra para o presidente Celso Cunha. Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado a todos os representantes da MPP, Miss Cíntia, com quem estaremos assinando. Agradeço imensamente a atenção. Miss Joyce, também agradeço imensamente. Estamos muito felizes com a presença de vocês e estarmos aqui hoje. Mr. Robert, Mr. Kamal, com quem trabalhamos muito próximo com a Carmen Pilar, que viabilizou esse acordo. Gostaria aqui de agradecer imensamente a Carmen, a toda a diretoria, e dizer para vocês a importância disso, desse acordo de cooperação com a Associação para Proteção e Desempenho de Materiais. O setor nuclear, a questão de proteção, a questão de corrosão, é um tema extremamente sensível. Para falar a verdade, tudo no setor nuclear é sensível. Tudo requer uma atenção enorme. Eu acho que nós somos a indústria mais fiscalizada do mundo. E se você estiver no Brasil, você é fiscalizado por duas agências, a Agência Brasil-Argentina e a Agência Internacional de Energia Atômica, fora os órgãos reguladores locais. Há poucos dias, a Eletronuclear, que é a empresa que opera e constrói as nossas usinas nucleares, Angra 1, Angra 2, acabou de inaugurar com a Holtec, uma empresa americana, equipamentos para que a gente faça armazenagem de combustível irradiado empobrecido. E o tema da corrosão é extremamente sensível quando a gente fala desse tópico especificamente. Então, nós podermos estar colaborando, ter o apoio da MPP, que é especializada, tem todo um time que pode dar suporte e treinamento a profissionais aqui no Brasil, é extremamente importante para nós.
esse evento nosso é um evento que, por si só, ele já é um marco aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 138 palestrantes em 31 painéis, com mais de 3.000 pessoas registradas para participação e cerca de 250.000 visualizações só no Facebook. No LinkedIn e nos demais eu não sei, a verdade. Então, ou seja, nós estamos num ambiente que as pessoas estão tomando conhecimento, estão participando, e a gente acredita firmemente que essa parceria vai poder colaborar bastante com esse momento da ascensão da tecnologia nuclear aqui no Brasil. No Brasil e no mundo. O mundo clama por uma economia descarbonizada, e, sem sombra de dúvida, a solução passa pelo setor nuclear, pela geração da energia nuclear, por uma série de motivos, e não vou me alongar nesses motivos. Mas vivemos aqui um momento que as obras da nossa usina de Angra 3 estão sendo retomadas, com previsão de entrada e conclusão até 2026. Então, teremos um volume de empresas prestando serviço às empresas que vencerem as licitações, aos grandes grupos, e esse é um objeto que, sem sombra de dúvida, vai ser de interesse de todos. Muito obrigado aqui por essa parceria. Carmen, muito obrigado pelo seu empenho. Sei o esforço que vocês fizeram para que a gente pudesse assinar esse acordo, e agradeço imensamente a presença de vocês. Sérgio, devolvo a palavra. Seu microfone está fechado, Sérgio. I think Joyce would say some words, no? Ok, obrigado. Muito obrigado, Celso, por contextualizar a celebração desse memorando entre a Abidan, que o senhor preside, e a MPP. Vamos agora passar para a programação dessa tarde. Esta programação de encontros... Sérgio? Oi? Agora ficamos de passar a palavra para a Miss Cíntia, por favor. Perdoe. Tá bom. É porque eu pensei que você faria isso. Falha minha. Miss Cíntia, por favor. Thank you. Obrigada. Na verdade, eu gostaria de dizer que eu estou em nome aqui eu vou assinar esse contrato como representante do nosso diretor. Vamos fazer esse trabalho juntos, mas a Joyce é a responsável por isso, e essa parceria certamente vai ser um sucesso, sabemos da importante missão que temos nesse setor nuclear. Vamos fazer muito mais juntos nessa cooperação do que poderíamos ter feito sozinhos. Muito obrigado, Cíntia. Celso, então, Celso, a sua está fora. Thank you, Está fora, Cindy. Mr. Joyce, por favor. The floor is yours now. Thank you. Obrigada, agradeço todos aqui nessa reunião. Em nome da AMPP, dos nossos líderes e membros, gostaria de estender a nossa alegria por essa relação benéfica com a Abidan. Isso é um passo muito significativo para um futuro nuclear melhor e muito mais seguro para a América Latina. Assinando esse memorando de entendimento, a MPP e a Abidan
estão comprometidas a se apoiar em uma gama de áreas, incluindo trocas técnicas, treinamento e também comprometimento. Entre outras oportunidades que eu acredito que vamos explorar enquanto seguimos com a parceria, além da questão de QP e inspeções que aumentaram a qualidade do controle de corrosão e requerimentos para fornecedores no mundo todo. Essa parceria vai crescer a partir do nosso sucesso. Olhamos para o futuro e queremos dividir uma relação produtiva com a Abidam, trabalhando juntos para aumentar o uso das instalações nucleares na América Latina e também para garantir segurança pública e ambiental. Estamos muito agradecidos de que nos convidaram hoje e para que todos aqui possam fazer parte desse momento especial. E estamos muito felizes para trabalhar com vocês. Obrigada. Joyce, that's our sign. You can sign from here. Ok. Thank you very much. Obrigada. Sérgio, a palavra é sua. Agradeço imensamente a todo o time da MPP, né? E vamos fazer essa parceria acontecer. Carmen, você tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado aos dirigentes responsáveis da Abidam e da MPP. Quero dizer que todos os brasileiros que trabalham na cadeia produtiva da energia nuclear, da indústria nuclear no Brasil, compartilham da sua alegria, Joyce, e da alegria dos Celso. Então, entramos na programação dessa tarde, que faz parte dessa programação maior, que se prolonga por vários dias, organizada pela Abidam, que é uma programação de encontros online disponibilizada de forma gratuita às empresas e aos técnicos responsáveis, dirigentes, empresários que se interessam pela indústria nuclear. Essa programação, que é a NT2E, que se constitui no maior evento jamais realizado no Brasil no setor nuclear e que possibilitou a construção de diversos painéis e talk shows desse importante debate acerca de mais de uma dezena de temas sobre o presente e o futuro do setor nuclear. Esse que iniciamos agora abordará a integração da cadeia produtiva da América Latina, mostrando que a crise vinda com a pandemia da Covid-19 gerou vários desafios para as mais diversas indústrias em todo o mundo. No setor nuclear, ficou claro a importância do conceito da regionalidade para superar situações como essa, integrando empresas que estão próximas fisicamente, mas nem sempre com laços econômicos firmados, o que tentaremos fazer ou começar a construir a partir desse encontro, da NT2E. Contar com parceiros e clientes próximos facilita tremendamente a logística para a prestação de serviço. E a América Latina é um grande mercado a ser explorado por empresas de todo o planeta. Então, para iniciarmos o debate dessa mesa, chamo agora para a nossa palestra de abertura os nossos convidados, que será a Carla Lepetit-Galan e o Ricardo Regazzi. A Carla Lepetit-Galan é dirigente do Departamento
de desenvolvimento de novos empreendimentos da eletronuclear e possui uma importante experiência no setor elétrico brasileiro, notadamente em desenvolvimento de negócios na área de sustentabilidade energética. Hoje, ela atua no setor nuclear com novas usinas e coordenação de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela falará para nós sobre o tema fortalecimento da cadeia produtiva do setor nuclear. Por favor, Carla. Oi, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui, então, minha apresentação. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui falando, né, um pouco do nosso trabalho, tanto na Bidan quanto na eletronuclear, né? Eu trabalho no departamento, né, de novos empreendimentos da eletronuclear, que tem tudo a ver com esse tema, né, de fortalecimento da cadeia produtiva. E eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, tá. Bom, então, como eu falei, né, a gente quer aqui entender por que o desenvolvimento da cadeia de suprimentos é um fator crítico para a expansão do setor nuclear no Brasil. Isso que a gente tem observado todos esses anos, e a gente aqui vai tentar entender um pouco, refletir sobre como isso impacta o setor e também como é que a gente pode fortalecer essa cadeia produtiva. Bom, a gente começa um pouquinho lá atrás, né? O modelo de implementação do setor nuclear no Brasil, ele foi com baixa transferência de tecnologia. Na verdade, quando a gente implantou a Angra 1, né, segundo a história, não teve nenhuma previsão de transferência de tecnologia. O grau de nacionalização de Angra 1 foi de 10% apenas, mas os Estados Unidos, né, asseguraram que tinha um contrato de garantia de fornecimento de combustível. Primeiro, quando teve a crise, né, a crise do petróleo, esse contrato, né, já foi unilateralmente, digamos assim, né, cancelado, e a gente já teve um risco enorme para a nossa usina, né, o risco de fornecimento. E aí a gente teve o acordo né, bilateral para implantar a Angra 2 e Angra 3 com a Alemanha, e aí, lógico que a gente já tinha aprendido essa lição e a gente previu que a gente tinha que dominar toda a cadeia de valor, mas no meio dos anos 80, né, veio logo uma crise financeira, também relacionada ao choque do petróleo, mais ou menos em 83, o acordo foi cancelado e não foi possível fazer toda essa transferência de conhecimento nem de tecnologia. Não houve investimento, né, capacidade de investimento por parte do governo brasileiro, e então a gente ficou com o que a gente tem hoje, né, de infraestrutura, que foi a INB e a Nuclep e a eletronuclear, com as usinas. Mesmo assim, Angra 2 só foi terminada, né, nos anos 2000 e Angra 3 a gente conhece a história. Então, a gente vê que como isso impactou hoje, né, como é que a gente chega onde a gente está hoje por causa do que aconteceu no passado. Com essa baixa perspectiva de expansão, não houve também iniciativa do mercado em explorar, né, em se expandir também para atender o segmento nuclear. Então, quando o governo não sinalizou isso, a gente ficou sempre à margem, né, dessa dependência tecnológica do exterior, né, tanto dos alemães quanto dos americanos e dos seus prestadores de serviço. A falta de escala realmente não gerou nenhum estímulo, né? A gente só tinha 2 usinas e não tinha previsão de mais nenhuma. Os requerimentos de compras, né, de fornecimento são muito complexos para o setor nuclear, né, tanto de material quanto de certificação de fornecedor para prestação de serviço. As metodologias são muito específicas, são normas específicas, então realmente deve haver uma escala para que isso se desenvolva. Tem um custo bem elevado. A gente não teve isso aqui no Brasil, que levou a gente até então alto custo, alto risco e que impactou a tarifa, porque a gente tem exposição altíssima ao câmbio e a gente está sofrendo isso na pele agora muito mais. A gente tem altas taxas de importação aqui no Brasil. A gente tem um sistema logístico muito complexo, ainda mais para materiais, né, que não são comuns. E esse risco operacional que eu comentei antes com vocês. Tudo isso leva a gente a ter uma indústria de baixa competitividade. Então, a fonte nuclear, né, com preço elevado e uma cadeia produtiva com baixo desenvolvimento, acaba que faz com que a gente perca competitividade comparada às outras fontes de energia. Então, a gente tem aqui um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né, digamos assim, para que haja expansão do setor nuclear no Brasil.
Senão a gente vai ser sempre aqui engolido pelas outras fontes. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que criar um ciclo sustentável, então, né? Um círculo virtuoso, digamos assim, uma espiral, na verdade, né? Que a gente possa quebrar cada uma dessas barreiras e procurar sinergias em outras áreas, em outros segmentos. Então, tudo isso a gente pode dizer que começou com um grande estopim agora, que é essa oportunidade para expansão que a gente vê. Né, no plano do governo, né, no PNE 2050, foi sinalizado praticamente triplicar a potência instalada né, de usinas nucleares, e a gente ainda viu uma sinalização forte para o SMR, né, a exploração do SMR, a gente viu aqui também no evento, hoje estão falando sobre isso. Então, a gente tem essa sinalização por parte do governo, né, no plano de longo prazo, de que de que a indústria pode investir, que vai ter demanda. Isso tudo leva, então, a gente hoje está aqui, né, falando sobre isso, né, fazendo um programa para investir nesse segmento, de desenvolver esse segmento de cadeia produtiva nuclear. E a gente vai fazer isso como? Né, quebrando diversas barreiras que foram diagnosticadas, que eu vou apresentar mais na frente, fazendo disso um esforço contínuo, não um esforço pontual, como no passado, a gente entendeu isso, e trabalhando em rede com parceiros internacionais, em redes com órgãos de fomento, em redes de inovação. A gente entendeu que a gente tem que trabalhar em redes, inclusive entre empresas âncoras, a gente tem que compartilhar custos e riscos. E isso tudo vai levar a gente a minimizar, né, essa dependência externa, focando na inovação para desenvolver serviços e produtos, né, equipamentos aqui no Brasil, e também desenvolver essa questão da certificação dos fornecedores, que é um problema, né, grande, que o Paulo César, que está aqui também hoje com a gente, vai falar mais sobre isso, né? Eu estou só pincelando. Mas com isso tudo a gente pretende ter essa expansão do mercado fornecedor. Isso tudo vai levar a gente a quê, então? A ter uma redução de risco, redução de tarifa, né, de custos e de tarifa, diminuindo a nossa complexidade, né, a complexidade logística, que a gente viveu também agora, grande complexidade logística com a pandemia, né? Não foi como a crise do petróleo, mas a gente teve um sinal de alerta, digamos assim, de que a gente precisa ter mais independência. E tudo isso a gente espera, né, que nos leve a ter um aumento na competitividade da fonte nuclear para poder atender, né, ao que está planejado pelo governo, né, para poder ir de encontro comparado com as outras fontes. Então, né, focando agora no programa, né, de fortalecimento da cadeia produtiva, né, como é que tudo isso começou? A Abidan, né, junto com as empresas âncoras, principalmente aquelas do Rio, e o Sebrae, né, juntaram forças para poder criar um programa realmente que fosse contínuo, mas que a gente começasse com um projeto piloto, para poder alavancar, então, a cadeia produtiva aqui do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, pelo fornecimento local, incluindo pequenas empresas, que são realmente a mola do desenvolvimento, da geração de emprego. Com isso, né, a Abidan, como setorialmente, né, e o Sebrae pretendem fazer mais convergência, né, com outros setores e promover inovação. Assim, ele pretende alcançar o crescimento do setor. E para as companhias, né, para as nossas empresas, tanto as grandes quanto as pequenas, né, a gente vai ter a vantagem de ter uma cadeia de suprimento fortalecida, diminuindo nossos riscos operacionais. Quando a gente diminui os riscos operacionais, a gente também diminui o risco do investidor lá na frente, que vai investir em uma nova usina. E a gente também reduz, né, nosso tempo, nossa complexidade com aquisições, e ganha eficiência operacional também. Bom, para organizar tudo isso, a gente criou na Abidan um comitê de desenvolvimento da cadeia produtiva nuclear no Brasil. O patrocinador executivo, né, o Dr. João Carlos Cunha Bastos, que é o vice-presidente da Abidan e diretor da Eletronuclear de Operações. Eu estou coordenando, e dentro desse comitê tem membros, né, que estão aqui presentes também, da Nuclep, da INB. A gente começou pelas empresas públicas, as empresas âncoras públicas, né, que são as maiores, digamos assim, compradoras do setor, as maiores interessadas, para compartilhar esses custos, né, e o trabalho que vai ser desenvolvido inicialmente. Então, a gente vai começar pelo Rio de Janeiro, mas esse piloto, né, dando certo, a ideia é o Sebrae, né, junto com a gente, expandir para o resto do Brasil, para outros lugares.
Então, o objetivo agora desse programa, né, é identificar os problemas críticos, né, que a gente possa resolver com um plano de ação. É realmente partir para a ação, né, engajando com o SEBRAE. O SEBRAE fez um estudo para começar, né, e eu vou mostrar aqui mais ou menos esse overview que foi identificado, né, um resumo de como é que funciona, né, a nossa cadeia de suprimento do setor nuclear. A gente pode ver aqui que tem diferentes níveis, né, e complexidade diferente também. Então, lógico que tem níveis que a gente não vai poder, talvez, suprir agora aqui no Brasil, porque a gente não tem né, digamos assim, o produtor, o fabricante do reator aqui, os principais serviços associados, mas a gente tem outros níveis de fornecimento que a gente pode atacar aqui no Brasil, né? Grande parte até a gente já contrata no Brasil, que são esses verdinhos aqui, que a gente tem que fortalecer ainda mais, porque a gente tem, mesmo contratando aqui, a gente tem muito pouco fornecedor, então isso também eleva os nossos riscos. Então, esse mapa aqui, ele é o nosso ponto de partida, né? O ponto de partida, digamos, do SEBRAE para começar a ajudar a gente a traçar esse plano de ação. A gente viu que a gente pode dividir, né, a nossa cadeia de valor em camadas, né? E a gente tem camadas que são menos complexas de fornecimento, e que parte dela a gente pode contratar aqui, inclusive com pequenas e microempresas, que são materiais e ligas especiais, componentes de controle, matérias-primas básicas, sem falar do resto todo da cadeia de valor, né, que vai desde a construção até o descomissionamento, que tem muito serviço aí, que pode ser serviço material que pode ser produzido no Brasil, que a gente precisa mapear realmente e qualificar esses fornecedores. Esse estudo do SEBRAE está muito interessante, ele vai ser lançado também, o Regazzi deve falar disso um pouquinho mais para frente. A gente fez um estudo também nas empresas âncoras, né? E algumas coisas que a gente identificou. A gente tem alguns mitos no setor, né? Que a gente não poderia comprar nada aqui. E a gente viu algumas premissas, assim, que apenas 20%, né, dos nossos itens têm requerimento de segurança nuclear, e que são comprados hoje, né? O restante tem requisitos de qualidade, que são basicamente ISO 9001, ou então até mais simples, também o Paulo César vai explicar um pouquinho sobre isso, mas não são difíceis de serem alcançados. O restante são requisitos comerciais. Por exemplo, na eletronuclear a gente tem muitos critérios, muitos requisitos comerciais, né, de prazo de pagamento, de proposta, de como é que tem que ser colocado o orçamento. Então, isso tem um peso de 50% dos nossos itens. E muitos fornecedores não conseguem atingir. Então, a gente pode ver aqui que 80% dos nossos itens, né, a gente pode trabalhar aqui no Brasil, e parte desses 20% também. A gente já tem norma no Brasil, norma da CNEM, que a gente pode desenvolver aqui também. A outra premissa, né, que a gente está também partindo é que, em termos de serviços, né, a gente sabe que nossos serviços são altamente especializados, mas quando a gente vê lá o nosso plano, né, de contratação de serviços, a gente viu que apenas 22% são serviços técnicos especializados. 22%, mais ou menos, são manutenção geral e 17% engenharia e obras civis. Quer dizer, lógico que eles têm também requisitos especiais, né, mas a gente tem normas a serem seguidas, mas não somos o único setor que tem esse problema, né? A gente tem aqui a área de óleo e gás super desenvolvida e outros setores também, naval. Então, baseado nisso tudo, né, em outras coisas também, esse comitê a gente fez recomendações para a Bidan para sobrepor, né, alguns desses problemas, e a gente diagnosticou aí cinco pilares, digamos assim, para atacar, né? Um deles seria inovação e independência tecnológica, que é estimular a nacionalização de produtos e serviços através da inovação, da promoção da inovação, e foi isso que a gente tentou fazer ontem, né, aqui na Arena Tecnológica. Foi só um começo. Alianças também com organizações internacionais e nacionais para transferência de tecnologia. O segundo pilar seria a sinergia com outros setores, e isso, no caso das micro e pequenas empresas, o SEBRAE, com essa experiência de cluster, pretende ajudar a gente, mas eu acho que é só o começo também. O terceiro seria a qualificação de fornecedores, a gente realmente ver o que falta aqui no Brasil, a gente olhar para os outros países e ver como eles fazem lá. Tem organizações onde os contratantes, né, as utilities, compartilham custos e compartilham os esforços de qualificação.
Então, a gente vê como é que a gente pode se integrar mais para poder facilitar esse processo de qualificação no Brasil e desmistificar também um pouco desses requerimentos, né? Alguns a gente dependem de interpretação, mas também de aceitação pelo nosso órgão regulador aqui. Então, é ver como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode ter uma rede de laboratórios aqui que suportem a qualificação de materiais e fornecedores, atacar esses pontos. O outro é a questão das redes de da cadeia de suprimento, né? A gente vê que nossos fornecedores eles estão isolados e a gente vê pela experiência da área de petróleo mesmo, né, que essa organização em rede ela é muito benéfica, como tem a rede Petro, de pequenos fornecedores, e a gente acha que juntos eles são mais fortes, né? E juntos a gente consegue se comunicar melhor com eles. Então, a gente quer também, junto com o Sebrae, promover isso. O quinto pilar seria promover mesmo a informação, né? Promover negócios através da informação. A gente percebeu que a falta de informação é um problema muito grande para a nossa cadeia de suprimentos e nossos fornecedores não têm muito acesso à informação e existem muitos mitos de que realmente é muito difícil e muito complexo fornecer para o setor nuclear. Então, a gente pensa que talvez usar os meios tecnológicos que a gente tem hoje, né, como um portal, por exemplo, simples, poderia solucionar muitos desses problemas. Que a gente pudesse fazer ali um ambiente onde eles pudessem ver o que está sendo oferecido, os editais que estão à disposição, onde eles pudessem entender nossos requerimentos, onde houvesse treinamento online, e própria promoção de conexão entre eles, né, para se juntarem realmente. Bom, com base nisso, então, a gente desenhou, né, aqui um programa para a Bidan, o Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos da Cadeia Produtiva Nuclear no Brasil. É um programa de longo prazo que foi desenhado realmente para fortalecer essa cadeia de suprimento, mas que ela vai acontecer em fases, né? De acordo com a fase anterior, a gente vai vendo como evoluir para a fase seguinte, que podem ser evoluído o ponto anterior, ou a gente pode abordar um novo tópico. Mas esse programa, né, a ideia desse programa é atacar esses pontos aqui que a gente acha que eles juntos podem dar esse suporte para a nossa cadeia produtiva, que é a qualificação de fornecedor, facilitar, né, essa qualificação de fornecedor, como eu falei antes. No caso da Bidan, a gente pensa em promover uma infraestrutura para isso, então ver as melhores práticas lá fora para promover, seja em rede ou seja em bancos de bases de dados compartilhadas, mas a gente integrar os atores do setor para isso, sentar e discutir, focar no pequeno negócio, que a gente vê que é o segmento, né, que pode nos ajudar muito, não só porque tem interesse em produzir, de repente, em seguir nossos requerimentos, que são super específicos, mas também porque eles promovem inovação. Então, a gente quer trabalhar junto com pequenos negócios e o Sebrae também, né, ajuda a gente nisso, e também promover sinergia com outros setores, com pequenas empresas de outros setores, que também estão acostumados a cumprir requisitos complexos. O outro pilar seria, então, essa promoção de negócios, né, que é promover eventos para conectar empresas, supplier days, ou então eventos como esse daqui, e implementar também esse portal que a gente falou, né, com vários recursos. Promover inovação é um caminho sem volta, né? Ele é contínuo, a gente precisa fazer isso. O que aconteceu aqui ontem, né? A gente precisa que isso aconteça continuamente, a gente precisa realmente juntar, não só atrair startups, né, para o nosso setor, mas estimular o empreendedorismo e juntar também um recurso financeiro e o compartilhamento de risco com essas empresas para poderem atender a gente. São projetos realmente de alto risco, né, financeiro e de empreendimento, e a gente precisa ajudar como setor, né, essas empresas, se a gente quiser ver inovação realmente acontecendo. Apoiar a nacionalização também é um ponto importante, né? A gente pensa que a gente tem uma questão de dedicação comercial de equipamentos que hoje existem aqui, mas que, dependendo de alguns testes ou incorporação de alguns requisitos, eles podem cumprir os nossos requisitos e atender o setor nuclear. Então, a gente também criar essa infraestrutura, olhar para esse ponto com atenção, como setor, eu acho que é importante, a gente acha que é importante no comitê. E
expandir, né, esse intercâmbio, né, externo, né, do mercado externo com o interno, né, não só a gente comprar de fora, mas a gente também quer preparar nossas empresas para exportar. A gente tem uma mão de obra que é bem mais barata, né, então a gente pode muito bem agregar valor, vender não só para dentro, mas também para fora. Assim, a gente ganha escala mesmo antes de ter um parque super expandido no Brasil. Então, a gente também pretende trabalhar com a Bidan, né, nesse ponto aqui, e com a Apex também como parceira. Bom, os principais marcos, né, que a gente pretende alcançar com esse programa no médio prazo é um acordo, né, entre as instituições parceiras para viabilizar esse programa, e a gente já tem feito isso com várias instituições, como Sebrae, Apex, engajar as empresas âncoras do setor, a gente também tem feito isso, né? A gente já tem aí várias empresas engajadas da Bidan, e à medida que o programa for evoluindo, né, conforme for o interesse, a gente vai incorporando outras também. Realmente melhorar esse modelo de qualificação de fornecedor no Brasil, setorialmente falando, baseado nas melhores práticas. Então, a gente pretende até o ano que vem ter um estudo, né, sobre isso feito. Promover a primeira arena tecnológica, né, para o setor nuclear, que a gente começou ontem, a gente pretende terminar isso até o final do ano, mas a gente quer ver o resultado disso para promover outras maiores ainda. Finalizar essa estrutura, né, de rede de fornecedores e de rede de laboratórios que atendam ao setor nuclear, e completar, realmente terminar esse programa de negócios internacionais que está sendo desenhado também com a Apex, que ainda está bem no começo, mas a gente pretende evoluir com ele. E estabelecer também esse portal, né? Que nesse portal a gente já quer começar com treinamentos online disponível, qualificação online sobre como fornecer para o setor nuclear, e a gente já quer começar com pelo menos 100 fornecedores qualificados, com a ajuda do Sebrae. Bom, só para dar um resumo, então, né? Esse programa vai ser desenvolvido em fases. A primeira fase vai ser durante 2021 e 2022. Nessa primeira fase, a gente já tem 2 projetos estabelecidos. Um deles é o projeto de desenvolvimento dessa cadeia de valor, né, da cadeia de suprimentos com o Sebrae, de pequenas empresas. E o segundo, que é a Arena Tecnológica, que também está sendo desenvolvida em parceria com o Sebrae e com diversas agências de fomento, como vocês viram ontem participando, o FINEP, né, várias outras, a Embrapi. E a fase 1, então, a gente vai focar nesses estudos e estruturar essas ações, né? Então, a gente está fazendo estudos, levantamentos, identificando, fazendo diagnósticos, para ver como é que a gente vai montar, né, desenvolver esse cluster, promover inovação e atrair novos fornecedores também de outros setores. E também a gente pretende estimular, né, que essas empresas âncoras possam estar firmando um acordo, né, mais empresas possam estar aderindo, né, e suportando, porque esse programa demanda recursos, e hoje a gente tem essas empresas âncoras principais participando, né, INB, Eletronuclear, o Sebrae. A gente já levantou boa parte desse recurso, mas como eu falei, é um programa contínuo que vai estar sempre sendo renovado e precisa de recursos de mais empresas engajadas. Bom, foi feito, então, um acordo entre a Bidan e o Sebrae para fazer esse programa, né, esse projeto de desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Esse projeto, inicialmente, a gente levantou, né, mais de quase R$500 milhão, e ele vai durar, né, 12 meses, mais 24 entre avaliação e planejamento, mais 12 meses de execução. Ele vai abranger mais ou menos 200 pequenas empresas da cadeia de suprimentos. Digamos que 80 dessas empresas são empresas que já fornecem ou que pretendem fornecer, mas empresas identificadas pelas empresas âncoras do setor nuclear, e a gente tem espaço para mais 120 empresas que vão sendo integradas ao longo do caminho, que vêm de outros setores ou que vêm de chamadas públicas como essas que a gente fez ontem, que são empresas novas que querem participar do setor nuclear, né, querem fornecer para o setor nuclear. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? O Sebrae, a gente planejou fazer isso em 2 fases, 2 etapas, uma básica e uma intermediária. A básica vai ser um filtro, né, um grande funil,
e a gente vai fazer capacitação online, vai apresentar para essas empresas o que é o setor nuclear, quais são os requisitos. As empresas que passarem, elas vão para essa fase avançada, intermediária, que vão estar submetidas à metodologia de encadeamento produtivo do SEBRAE, que é uma metodologia consolidada que o SEBRAE já tem desenvolvido com outros segmentos e deu certo, então a gente pretende agora implementar no setor nuclear também. Essa metodologia é basicamente de ver as assimetrias do mercado, né, ver qual é o gap de competitividade e implementar ações para poder suprir esses gaps, né? Então, é isso que a gente está fazendo agora. Esse aqui é o plano de atividade geral, né? Esse panorama geral do módulo avançado. Então, a gente vai ter 2 eventos de sensibilização do SEBRAE, 2 palestras, oficinas, 1.500 horas de consultoria estão previstas, 6 cursos, visitas técnicas às usinas, ANB, eletronuclear, cartilhas sobre como fornecer, manual do fornecedor, vão ter encontros de negócios, o catálogo das empresas, a gente vai estar recebendo esses catálogos também para o nosso cadastro de fornecedores, e vão ter encontros também de resultados, vai ter muita troca aqui entre as empresas e as empresas fornecedoras e as empresas âncoras. Só para vocês terem uma noção aqui, né, do que vai ter o detalhamento do que vai ter nesse módulo avançado, então a gente tem muitas atividades aqui programadas, e é interessante falar que quando a gente fala do SEBRAE, né, no setor nuclear, quando a gente fala da cadeia produtiva, a gente pensa logo que tem que qualificar esses fornecedores nos nossos requisitos. Mas quando a gente começa a falar com o SEBRAE, a gente vê que a questão é muito mais abrangente, que pequena empresa precisa de mais. Precisa de qualificação também em gestão financeira, em planejamento estratégico, em liderança, em tudo isso para poder chegar ao ponto de fornecer para uma indústria consolidada como é o setor nuclear, né? Então, a gente tem um plano robusto de trabalhar com essas empresas. É só um piloto, dando certo, a gente pretende continuar e ampliar esse projeto. É interessante que nesse projeto tem o que a gente chama de transbordamento, né, que são essas outras empresas então, que a gente vai buscar fora, né, buscar em outros segmentos e também vão surgir desses desafios tecnológicos. A gente tem um espaço grande e um programa de ações específico para essas empresas que vêm do transbordamento. Aqui a gente tem uma lista de atividades, né, do próprio projeto em si, então a gente já teve algumas atividades dessas já aconteceram, né, a gente já está fazendo esse mapeamento, a gente tem relatórios já de inteligência, e todos esses produtos aqui vão ficar para o setor nuclear, né, então esse projeto vai render produtos que podem nos ajudar a desenvolver outras ações no futuro, um material muito rico, uma análise basicamente do nosso cluster e como a gente pode ampliar ele. Mas o grande produto mesmo, né, acho que desse projeto, além da plataforma de capacitação online, vai ser essa rede organizada de fornecedores que a gente pretende montar. O segundo projeto, né, que a gente mencionou, é essa arena tecnológica que foi organizada pelo SEBRAE e Abdan. Os primeiros, né, as primeiras organizações que aderiram, né, foram a Eletronuclear, a INB, né, e a APEC. E a gente está fazendo também um piloto com poucos desafios, mas a ideia é vencer a principal barreira da gente, que é a contratação desses projetos. O setor público, né, tem dificuldade de contratar projetos de inovação por não ter porque o produto não está ali já descrito, né, a gente precisa ver o que vai vir. Então, é difícil fazer isso com a nossa legislação de compras, né, com o nosso regulamento de compras, mas a gente espera vencer isso nessa arena e abrir caminho para outros desafios. Então, os resultados esperados, né, desse programa da Abdan, no final das contas, né, é reduzir os custos de aquisição no setor nuclear, simplificar esses processos, né, de fornecimento, desenvolver condições favoráveis para o setor nuclear se expandir, né, para a gente alcançar o que está planejado pelo governo, né, de triplicar nossa potência instalada no Brasil da fonte nuclear. É isso que a gente espera alcançar no final disso tudo. E eu queria citar aqui, né, um especialista em inovação que eu ouvi esses dias, né, que ele fala que com a tecnologia virando uma commodity, o desafio se torna cada vez mais o processo de conexão e de implementação. E é isso que eu acho que a gente tem feito aqui, né? O Nuclear Trade and Technology Exchange é sobre isso, né? A gente está aqui hoje, né, e nesses dias todos, para consolidar essa nova era de desenvolvimento da cadeia produtiva do Brasil.
no setor nuclear. Eu queria deixar vocês aqui com essa citação do Leonan, né? Não só porque ele é o CEO da minha empresa, mas porque ele realmente é um entusiasta, é um grande conhecedor do setor, de toda essa questão geopolítica, e ele presenciou a história do setor nuclear no Brasil, da implementação até hoje, né? Então, é muito interessante que ele fala que esse suprimento para a nossa força atual, né, para o nosso parque atual instalado, não é nada, né? A gente tem que se preparar para o que vem adiante. Então, o nuclear tem muito mais aí a crescer, né? Não são só mais usinas que vêm pela frente, mas a gente tem um potencial enorme para atingir, né? Quando a gente fala de hidrogênio, de combustível até para transporte e de aquecimento e dessalinização, a gente tem um potencial enorme a atingir e a gente tem que preparar a nossa cadeia produtiva para isso, para o Brasil poder alcançar também todos esses marcos, né, no caminho da descarbonização através do setor nuclear. É isso. Muito obrigada. Carla, muito obrigado pela sua apresentação. Ela foi muito importante e especialmente esclarecedora para mostrar as oportunidades de negócios entre os pequenos negócios e a indústria nuclear. E é um jogo de ganha-ganha. Queria também esclarecer que o SEBRAE é a Agência Brasileira de Apoio, Fomento e Desenvolvimento das Pequenas Empresas Brasileiras. Por isso, a gente atua para fortalecer as cadeias produtivas nas indústrias e de outros setores, da agricultura, do turismo, dos serviços, do comércio, mas temos um olhar especial para a indústria nuclear. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço. Agora vamos assistir à apresentação de Renato Regazzi, que é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Engenharia de Produção pelo Instituto Nacional de Tecnologia, tem MBA em Gestão e Estratégia de Negócios e Inovação e MBA em Gestão de Pessoas e Liderança Organizacional pela Fundação Dom Cabral. É mestre em Gestão Tecnológica pelo Cefet e atualmente é o gerente da área de grandes empreendimentos do SEBRAE. Ele vai falar sobre o tema a rota tecnológica do setor nuclear para as pequenas empresas e o programa de encadeamento produtivo e transversalidade entre setores. Obrigado, Carla, e bem-vindo, Regazzi, para fazer sua apresentação. Quero lembrar ao Regazzi e aos próximos palestrantes que a gente tem um horário de fechamento da sala às 15h30. Por favor, Regazzi. Obrigado, Sérgio. Está me ouvindo bem? Muito bem. Agradeço a você, o Sérgio Malta, diretor do SEBRAE, agradeço ao presidente da Bidan, Celso Cunha, pela parceria, e também a Eletronuclear, a Carla acabou de falar, e eu vou complementar um pouco a apresentação da Carla, e trazendo alguns conceitos e chegando em algumas conclusões do estudo que nós fizemos, um estudo do SEBRAE com a Bidan, para fomento das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva do setor nuclear. Então, eu vou falar sobre convergência setorial, a transversalidade entre setores e sobre estratégia competitiva. Tá ok? Vamos lá. Nesse sentido, a gente vai olhar essa visão de cadeia produtiva, como foi muito amplamente falado pela Carla, e beber aí na fonte das estratégias de políticas de desenvolvimento, de cadeias produtivas e políticas setoriais. O tema central da apresentação e do evento NT2E é a questão da integração, da cooperação. Celso falou isso na abertura e todos os participantes estão repetidamente falando, ou seja, a visão da interdependência, da intersetorialidade. Ou seja, não adianta a gente trabalhar, desenvolver a nossa empresa, desenvolver um setor olhando as partes isoladas, e sim de forma sistêmica, em conjunto. Para o quê? Transformar vantagens comparativas em vantagens competitivas de forma sustentável, ok? E aí, a gente vai dar uma olhada nesse conceito da competitividade, que é o que todas as empresas buscam e os países buscam. O que é isso de forma simplificada, né? São estratégias organizacionais para o quê? Para ampliar mercado ou se manter no próprio mercado.
só para se manter no mercado que você está, do tamanho que você tem que inovar, senão você perde o seu share. E, obviamente, de forma sustentável, isso que a sociedade exige. E para a gente impactar os fatores de competitividade das empresas e dos setores, eles são 3. Tem fatores de competitividade que estão diretamente relacionados à empresa. A tomar decisão é do CEO, é do pequeno empreendedor, como questões estratégicas de produção, marketing, finanças, recursos humanos, e etc. O que a gente vem trabalhando, o Sebrae foca essa questão da microeconomia e do business. O que a gente vem trabalhando atualmente é no fator também de competitividade estrutural. São as questões de relacionamento do mercado ao longo das cadeias produtivas, as articulações com entidades de classe, e aí nascem programas que a Carla acabou de apresentar, um projeto de encadeamento produtivo chegando ao cluster. E, obviamente, dentro da questão dos fatores de competitividade, também temos os sistêmicos. Aí são questões macroeconômicas que também podem, de alguma forma, ser influenciadas de forma conjunta, como questões aí, fatores econômicos, políticos, sociais, ambientais, etc. Ok? Obviamente, a gente bebe um pouco na fonte do professor americano Michael Porter, fazendo uma análise das 5 forças da competitividade, principalmente devido ao tamanho das empresas do setor, porque a gente vai relacionar grandes, médias e pequenas empresas entre si, então tem que ver quais são essas forças em relação à barganha do processo de clientes ou de fornecedores. O pequeno porte, o fornecedor tem um poder de barganha pequeno. Vamos analisar os produtos substitutos, setores substitutos ao setor, a questão da competitividade dos novos entrantes e também a rivalidade que já existe no setor. E, dentro dos conceitos, para a gente estruturar o programa de encadeamento produtivo e chegar no cluster, nós vamos analisar as empresas e suas relações, o seu network, o network formais e informais. Uma empresa, às vezes, acha que não está em rede, só o fato dela ter relacionamento com o cliente fornecedor já é um tipo de rede, para vocês terem uma ideia. E vamos analisar os elos da cadeia produtiva e localizar isso num território, na regionalidade que cada vez mais toma força. Lembrando que a regionalidade que a gente pode sintetizar como a organização de um cluster, ela melhora a competitividade das empresas, gera externalidades positivas e traz um tema que é muito caro hoje para todos nós, que é a sustentabilidade, porque você reduz a pegada de carbono por estar próximo, ou seja, você reduz a questão do transporte. Então, analisando o território, que é o que a gente está buscando, organizar esse território onde existem os ativos no setor nuclear, a gente quer o quê, ao final? A gente quer formar redes entre empresas pequenas, médias e grandes, redes entre pequenas empresas, redes entre instituições que vão poder cooperar para organizar e desenvolver esse território. E através de quê? De programas, projetos e ações, como que a Carla colocou. O programa de encadeamento produtivo é um desses que está sendo acionado. O programa de inovação aberta, a mesma coisa. E aí, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar num tecido econômico estruturado, num cluster, onde você tem uma governança representada por todos os entes da sociedade, no modelo da tríplice hélice, por exemplo. Você tem a presença aí de um fórum, de um conselho de desenvolvimento formado pelas grandes empresas, pequenas empresas, analisando exatamente quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e organizando o território em forma de redes verticais e redes horizontais, se relacionando com bancos privados, com bancos públicos, principalmente também com as universidades, seu fator crítico de sucesso, os centros tecnológicos, ok? Então, é aí onde a gente quer chegar. E aí vem os conceitos de transversalidade e de convergência como estratégia que a gente está usando para alavancar a competitividade da cadeia produtiva nuclear e dos seus respectivos territórios. A gente lança a mão desse algoritmo, né, da matemática, do diagrama de Euler e Venn, no caso eu coloquei aqui o Venn, que é da teoria dos conjuntos, onde nós relacionamos setores e empresas em forma de conjuntos que, na sua interseção, são as singularidades, são as inovações, são as oportunidades de negócio que vão aparecer. É um diagrama extremamente simples da matemática e extremamente prático e que dá muito resultados, pelo que a gente vem observando nas práticas do Sebrae.
Agora, é muito importante a gente fazer uma reflexão em relação à questão da convergência. O importante dessa loja da convergência é que ações e soluções específicas na área econômico-social, elas devem sempre observar o todo, o sistema como um todo. Isso por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma solução específica tão eficiente, mas tão eficiente que ela resolve um problema, mas ela pode o quê? Ela pode desestabilizar o sistema. Então, é isso que é importante, a gente olhar o que é que a gente quer chegar, como é que o sistema funciona de uma forma mais eficiente. E, para isso, nós usamos algumas etapas. Nós temos alguns passos, são 11 passos que o SEBRAE já tem experiência em implantação em outros setores. Atualmente, a gente fez um trabalho muito grande ligado à economia do mar e que está se tornando uma política de desenvolvimento do Estado de Janeiro e do Brasil. Mas que são esses 11 passos de uma forma bem resumida? Obviamente, é você fazer análise do potencial econômico, o potencial do setor, as informações. Esse estudo que a Carla falou da Abidã do SEBRAE é para isso, identificando quais são os vetores de desenvolvimento mais importantes daquele território e fazendo uma análise econômica, social e ambiental, identificando as lideranças que vão fazer a grande diferença. Ou seja, não adianta a gente todos os recursos se não tivermos bons líderes para exatamente executar esse desafio. E, a partir daí, formar aí, uma rede de instituições em forma de grupos de trabalho que vão executar um programa no território. Mais importante agora, tá? Eu chamo o item 7, que é qual é a correlação daquele setor econômico com os demais setores econômicos daquele território. Porque é muito fácil falar assim, vamos desenvolver o setor nuclear na região de Angra. Mas qual é a relação que esse setor tem com o setor de moda, de confecção? Através do uniforme. É aí que a gente começa a conectar o setor nuclear ou qualquer outro setor, puxando todos os demais setores econômicos, por isso da lógica da convergência, e desenvolvendo um plano de desenvolvimento do território com um marketing apropriado e com um termo de compliance, muito importante, estabelecendo como vai ser essa coordenação, as suas responsabilidades e monitorando metas finalísticas e metas intermediárias, rodando o modelo do PDCL, que é você planeja, executa, checa, toma ações corretivas, aprendendo com o processo de aprendizado, registrando os casos de sucesso. Isso é muito importante. Tá? Os casos de sucesso mostram que aquilo está funcionando e mostram para a sociedade esses resultados. Então, vamos praticar isso agora. Os pilares, resumidamente, como eu falei anteriormente, é a liderança empreendedora, transformadora, a inteligência do território, a interação entre as instituições e empresas, cooperando de forma compartilhada, o treinamento na área de gestão e na área técnica do setor é fundamental, e o network, o marketing, os mercados potenciais existentes, definindo um programa de adensar cadeias produtivas nacionais ou fazendo parceria com empresas estrangeiras, através de um programa de encadeamento produtivo. Olhando o diagrama de Olivem, a gente pode praticar e ver o que acontece, identificando uma grande empresa no cluster e toda a sua correlação que ela possa ter no território. Daí o comentário da Carla, que existem atividades, setores, serviços e produtos diretamente ligados ao setor nuclear, com grandes exigências, sim, por causa de questão de segurança, mas existem outras atividades secundárias que não têm tanta exigência e que têm uma oportunidade enorme de gerar emprego e renda aí, e fornecedores de micro e pequenas empresas. A exemplo, aí, o setor de moda, como eu falei, através dos uniformes, tem o setor de alimentos para refeitórios industriais, tem os serviços na questão do reaproveitamento, lembrando que a cadeia produtiva ela foi estendida, ela vai até a reciclagem e reaproveitamento e colocando a sobra de volta para a cadeia produtiva e formando todo um sistema em torno daquela grande empresa, a exemplo das startups, empresas de tecnologia, que vão levar soluções para essa grande empresa. Como vocês podem observar. Até o setor de agrobusiness, de alimento, pode entrar nos refeitórios industriais dessas grandes empresas. Aí vamos aí concluindo a nossa apresentação com um estudo. O estudo deu várias dicas para a gente, e a gente realmente identificou grandes oportunidades para as micro e pequenas empresas. Esse estudo está desenhado
como vocês observaram lá nos 11 passos da implantação de um projeto de convergência setorial em um cluster de informações sobre o setor, identificação dos ativos mais importantes do setor, sejam ativos econômicos e ativos tecnológicos e de infraestrutura, as demandas tecnológicas desses ativos. Ontem tivemos a Arena Tecnológica, foi um exercício excelente, um resultado maravilhoso para o setor, foi uma parceria com o Sebrae e a Bidan. A questão das ligações, dos elos na cadeia produtiva do setor nuclear, integrando pequenas empresas com grandes, mas grandes empresas entre si, e entre médias empresas e pequenas, e vendo que oportunidades nós temos para os pequenos negócios, e tivemos aí uma estratégia de como a gente vai fazer a convergência e a conclusão desse trabalho. Obviamente, quando a gente fala do setor nuclear, os demais companheiros vão ressaltar isso, as exigências que existem, né, as normativas que existem para determinados produtos e serviços, e para outros isso foi observado no nosso estudo, ressaltando a função do EPCista, que é aquele que ganha uma obra de uma instalação ou de alguma grande empresa do setor, que ele pode terceirizar, quarteirizar essas atividades. Mas o importante, eu gostaria de trazer, e apareceu no estudo, e a partir do diagrama de Oliveira, é essa diversidade que o setor nuclear, e foi a grande surpresa que nós tivemos, da capacidade de transversalidade que o setor tem do ponto de vista tecnológico e de fornecimento. Porque alguns especialistas dizem, mas o setor não tem uma demanda muito grande. Não tem problema, porque as demandas que o setor nuclear tem, e ele é de alta tecnologia, então ele pode nivelar por cima, elas podem ser consumidas por também setores como petróleo e gás, o setor de aviação, como exemplo, entre outros setores econômicos que podem compartilhar fornecedores, como vocês estão vendo aí, setor metal mecânico, setor de energia, setor de aviação, setor de portos, mineração, setor de defesa, com a questão do submarino de propulsão nuclear que está sendo produzida pela Marinha, uma joint venture da ICN com o Naval Group francês, onde estão sendo feitos 4 submarinos convencionais e um de propulsão nuclear, onde é desenvolvido um pequeno reator, que é uma tecnologia para os reatores pequenos, né, dos small reactors. E aí é importante ter essa transversalidade tecnológica e de fornecimento. E não podemos deixar de falar o que vem crescendo. A tecnologia nuclear ela está salvando vidas, e muitas vidas. Existe um preconceito, sim, do passado, vocês sabem o porquê, todo mundo sabe o porquê desse preconceito, mas é por causa de falta de informação. Porque o que o setor nuclear mais fez até agora é salvar as vidas das pessoas, principalmente na questão da medicina nuclear, que é um mercado maravilhoso e vasto aí para todos os tamanhos de empresa. E aí, nas considerações do nosso estudo, aparece exatamente a apresentação da Carla, que é o desenvolvimento de programas de encadeamento produtivo com grandes empresas. Se as grandes empresas do setor, sejam elas nacionais ou multinacionais, quiserem desenvolver fornecedores locais, isso é bom para elas e é bom para o país, é bom para todos. E alguns fornecedores de pequeno porte podem fazer parcerias internacionais com pequenas empresas de outros locais no mundo. E a dinamização, que vem a grande descoberta nossa, do tal do cluster. Mas cluster, nada, nós descobrimos uma coisa que é um mega cluster, que vocês vão ver agora, que é o que a gente desenhou para vocês, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Olha que interessante que nós identificamos após o estudo. Nós temos mais de 50 ativos robustos, tá? Econômicos, exemplo da próprias usinas, a Angra 1, a Angra 2, tá? No CLEP, a própria INB, né? Tem a Amazu, né, lá em São Paulo, tem as grandes empresas do setor, as multinacionais que estão localizadas em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, e temos ativos, pessoal, na área do conhecimento, que isso é importante, as universidades e centros tecnológicos, e que num raio de, no máximo, 500 quilômetros, esses ativos com 3 rodovias boas, tá? Que é a BR-40, a BR-116, que é viaduto, e a BR-111, eles se relacionam.
na rota tecnológica, que foi uma ideia construída com a Bidan. O nome foi o Celso que deu inicialmente, quando a gente foi falar de cluster. Vamos modelar. Quando a gente analisou, a gente estava olhando o Rio de Janeiro, mas no caso do setor nuclear, como a integração é muito grande e as usinas estão num lugar, mas os fornecedores podem estar em outro, no raio de 50, nós cunhamos esse termo, é um termo da bibliografia, do megacluster. Na Europa, se fala do megacluster da economia do mar. Nós vamos ter aqui o megacluster da energia, da tecnologia e energia nuclear, olhando a medicina e todos os outros setores que vão usufruir do setor nuclear. E ele vai desenvolver tecnologias e fornecedores para o óleo e gás e para outros setores importantes do Brasil. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, Sérgio. Muito obrigado, senhor Renato. Eu queria rapidamente ressaltar que essas duas falas da senhora Betty Legalan e do senhor Regazzi mostraram a importância da parceria entre as pequenas e grandes empresas para o adensamento da pequena empresa e das grandes na formação de polos, de clusters, que venham a valorizar cada vez mais o fornecimento das pequenas empresas no local, gerando renda e emprego. O Brasil é um país rico, mas de renda média, e o papel das pequenas empresas no fortalecimento do tecido social e da criação de renda e emprego é fundamental para o desenvolvimento do país. Já temos um convênio com a ICN e temos agora esse convênio com a Eletronuclear INB. Vou passar a palavra agora para o Paulo César Duarte Ferreira Júnior, que é o chefe de Departamento de Garantia de Qualidade de Eletrobras Eletronuclear. Paulo César é mestre em Sistema de Gestão e engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui experiência em Sistema de Gestão e Qualidade Ambiental. Trabalhou em empresas do ramo metal mecânico e automobilístico antes do ingresso na indústria nuclear em 2010. Ele hoje é o chefe do Departamento de Qualidade de Eletrobras Nuclear, com responsabilidade na implementação do sistema de garantia da qualidade de empresa em todas as fases de seus empreendimentos. Ele vai falar para nós sobre requisitos de qualidade para fornecedores. Paulo César, eu lhe passo a palavra, lembrando que o senhor tem 10 minutos para falar. A plataforma cai exatamente às 15h30, horário do Brasil. Portanto, temos que manter aqui o cronômetro bem afiado para poder aproveitar o tempo de todos que estão conosco nessa experiência que está sendo especialmente inspiradora. Por favor, Paulo César. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem e vendo bem. Tá legal. Em frente. Só uma correção, eu sou graduado e mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, tá? É do Rio. Federal Fluminense. Eu sei. Então tá. Eu sou atualmente gerente aí da qualidade, garantia da qualidade da eletronuclear, e vou passar aqui para vocês ilustrar os requisitos da qualidade para a qualificação de fornecedores, tá? Essa qualificação é feita pela área em que eu atuo para fornecedores de itens e serviços relacionados à segurança nuclear e qualidade operacional, seja das usinas de operação ou de outros empreendimentos da eletronuclear, como a unidade de armazenamento a seco, como o centro de gerenciamento de rejeitos. Eu vou passar rapidamente aí sobre uma visão ao público da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Vou falar sobre como as empresas podem participar dos processos de licitação da eletronuclear, os padrões utilizados no Brasil para a indústria nuclear e a metodologia de gradação das ações de garantia da qualidade para a área nuclear. E, na prática, como é feito, junto à eletronuclear, a qualificação de fornecedores de itens e serviços. A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, ela é localizada no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis,
onde nós temos duas usinas nucleoelétricas em operação, Angra 1 à esquerda, que começou a operação comercial em 85, e no ano de 2000 entra em operação a usina nuclear de Angra 2. Lá ao fundo, vocês podem verificar nessa foto a imagem do canteiro de obras de Angra 3, onde é próximo, nessa mesma central, onde nós temos a unidade de armazenamento a seco de elementos combustíveis irradiados. Essas informações estão todas disponíveis no site da eletronuclear.gov.br. É importante destacar que a qualificação dos fornecedores é feita a partir de uma demanda, de um processo de aquisição da eletronuclear. E qualquer fornecedor pode se habilitar. Basta entrar no site da eletronuclear, na seção de licitação, e verificar quais os editais estão disponíveis para que ele possa participar do processo. Então, o fornecedor pode se habilitar a verificar os documentos que são necessários para o fornecimento de itens e serviços para a eletronuclear. Lembrando que, na ordem de compra, são definidos todos os requisitos legais, de compliance, de conformidade, ambientais, técnicos e da qualidade, dos quais o fornecedor deve se habilitar para o fornecimento desses itens. Então, a aderência a todos os requisitos na ordem de compra é muito importante. No Brasil, nós temos o órgão regulador nuclear, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa comissão é uma autarquia federal, onde vocês podem verificar no site desta comissão, www.gov.br/CNEM, o grupo de normas que são aplicáveis à área nuclear. Em termos de garantia da qualidade para instalações nucleares, eu vou destacar aqui 3 normas, que todas elas são gratuitamente disponíveis para acesso do público. A norma CNEM NE 104, que fala da forma de licenciamento de instalações nucleares. A norma CNEM NN 1.16, que é a garantia da qualidade para a segurança de usinas nucleoelétricas e outras instalações. E também a norma CNEM NE 1.28, que fala da qualificação e a atuação de organismos de supervisão técnica independente para usinas nucleoelétricas e outras instalações. Então, todas essas normas têm força de lei e devem ser cumpridos todos esses requisitos, tanto para fins de licenciamento, assim como para avaliação e verificação da sua completeza por parte do compromisso da ordem de compra, que pode ser aplicado uma verificação in loco ou auditoria pela eletronuclear. Para dar uma visão para todos, a área nuclear existe uma metodologia de gradação das ações de garantia da qualidade. Isso é altamente aplicável tanto na parte de aquisição como na cadeia de suprimentos, seja para o fornecimento de itens ou serviços, né? Para dar uma foto do cenário de Angra 1 e Angra 2 de junho de 2021, vocês podem ver aí à esquerda um gráfico de pizza, 19% dos itens adquiridos foram adquiridos, 19% itens relacionados à segurança nuclear, 32% itens ou serviços, né? No caso, eu estou falando específico de itens para a qualidade operacional, e 49% de itens não relacionados à qualidade ou à segurança nuclear, o que a gente chama de itens comerciais. Então, de acordo com uma metodologia de gradação das ações de garantia da qualidade, os itens e serviços para os empreendimentos, eles são classificados, seja importante a segurança, qualidade operacional ou não importantes, e aí há requisitos que devem ser cumpridos. E, para isso, há uma gradação, inclusive, na forma de qualificar tais fabricantes ou provedores de serviços. É importante que, para a qualificação de sistema de garantia da qualidade,
a nossa Bíblia, vou dizer assim, os mandamentos são os requisitos da norma que nem NN 1.16, assim como a que nem NE 104, quando há o caso de necessidade de submissão de documentos para fins de licenciamento do nosso órgão regulador, a que nem. Então, algumas considerações são relevantes para a qualificação de fornecedores. Então, a primeira é o escopo. O que ele está fornecendo? Às vezes, eu tenho o fornecedor ele tem um manual ou uma certificação que não condiz com o escopo do fornecimento. Então, a gente não tem que rever esse tipo de documento que ele apresenta, que não condiz com o escopo. Se ele é um contratado principal ou se ele é um subcontratado. Quando há a possibilidade de subcontratação, as cláusulas de garantia da qualidade também são aplicáveis aos subcontratados. E isso devido a uma metodologia de proteção quanto à segurança nuclear. E a avaliação pode ser feita através de um sistema de garantia da qualidade ou pode ser necessário que o fornecedor ele elabore um programa de garantia da qualidade específico para aquele fornecimento. Também são previstas inspeções durante a etapa de fabricação dos componentes, por exemplo, onde há a possibilidade, conforme é requerido pela especificação técnica para a fabricação do item, uma participação de uma entidade de avaliação independente, conforme é requerido pelo projeto. Lembrando que sempre que o acesso às instalações para fazer um overview, uma monitoração ou uma auditoria, isso sempre é previsto, inclusive contratualmente. Tá? Então, no Brasil, para a eletronuclear, nós seguimos e cumprimos todos os requisitos estabelecidos pelo nosso órgão regulador, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas também para fornecedores externos, internacionais, a gente aceita a eletronuclear, a gente faz avaliações de normas e códigos internacionais, então nós aceitamos fornecedores que tenham sistemas de garantia da qualidade baseados nos códigos da Agência Internacional de Energia Atômica, né, por nós sermos um país membro desta agência, assim como devido ao empreendimento Angra 1 ter toda a base do projeto americana, então nós aceitamos fornecedores que tenham sistemas baseados no código americano 10CFR50 apêndice B, ou sistemas baseados na norma alemã KTA 1401. Isso eu digo para fornecedores de itens e serviços importantes à segurança. Devido a essa metodologia de gradação, a gente também faz o reconhecimento de empresas que tenham sistemas baseados ou certificados na norma de sistemas de gestão da qualidade, a ISO 9001-2015. Tá? A eletronuclear, ela, por uma vantagem uma vantagem econômica, técnica e para aprimoramento das ações de garantia da qualidade, ela é membro da NUPIC. A NUPIC é a Nuclear Procurement Issues Corporation, é uma entidade americana da qual faz parte várias utilities americanas e de outros países, como México, como Suécia, alguns países estrangeiros, do qual o Brasil faz parte, e lá a gente consegue, junto a essa corporação, fazer a troca de informações e participar em auditorias com vários membros de diversas entidades. Isso faz com que a gente possibilite uma economia de custos de qualificação de fornecedores, porque a gente não precisa ir em todos os fornecedores para poder qualificá-los, e a troca de experiências e lições aprendidas para a área nuclear. Então, só para dar mais, ilustrar, né, o que deve ser cumprido para sistemas de garantia da qualidade para fornecedores de itens ou serviços relacionados à segurança nuclear, o que é mandatório
é cumprir os requisitos da norma que nem NN 1.16. Tá? Porque essa norma ela tem como essência, como chave, como elemento-chave, a segurança nuclear e essa metodologia de gradação das ações do sistema de garantia da qualidade. Então, uma empresa que quer fornecer tem que ter esse sistema ou sistemas códigos nucleares aceitos pela eletronuclear. Tá? Para isso, para cumprir esse requisito, há alguns tipos de documentos para estabelecer esse sistema de garantia da qualidade. Esses sistemas devem ser avaliados e aceitos pela eletronuclear antes do início das atividades a que se referem. No caso de programas de garantia da qualidade, esse sistema que é estabelecido nesse tipo de documento, ele precisa ser aceito pela eletronuclear e também ser submetido à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, para grandes contratados principais de um empreendimento, como quem constrói uma parte civil, uma parte eletromecânica, são, por definição da norma que nem 1.16, eles são definidos, o projetista e esses tipos de empresa, como a fabricante do elemento combustível, elas são as contratadas principais. Então, o sistema dela deve estar implementado num PGQ, que é submetido à avaliação e aceite da Eletronuclear e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para demais fornecedores, eles devem ter um sistema de garantia da qualidade documentado e aceito pela Eletronuclear. E aí pode ser feita uma avaliação, seja documental, pelo reconhecimento da Eletronuclear por outras entidades da área nuclear, ou também por auditorias ou monitorações da qualidade. Então, nesse nível de sistema, esse requisito, nível de aceitação é somente pela eletronuclear. No caso de fornecedores nacionais que não têm um sistema da qualidade certificado, a alternativa para que eles possam participar dos processos licitatórios, dentro dos editais, há um modelo de plano da qualidade. Então, esse plano da qualidade, ele, após a definição que essa empresa é a vencedora do certame, ele vai ser avaliado e aceito pela eletronuclear antes do início das atividades também, podendo ser feita uma avaliação no local, ou seja, na empresa, pela eletronuclear. Tá? Então, nós aceitamos empresas certificadas ISO 9001, que tenham sistemas certificados ou baseados, ou que elaborem planos da qualidade, no caso, para fornecedores nacionais. Não é um requisito obrigatório, é uma alternativa, tá? Para fornecedores de itens ou serviços relacionados à qualidade operacional. O que são isso? São itens que têm a ver, ou válvulas, ou componentes, estruturas e sistemas que têm a ver com a operação da usina, da parte de geração de energia, não tem contato com a área nuclear. Tá legal? Então, como eu disse rapidamente, existem alguns métodos para avaliação desses fornecedores, seja por uma auditoria da qualidade no local, onde há uma formação de uma equipe auditora, com um especialista técnico, é um processo formal, onde há um plano de auditoria, conforme o escopo, as localidades que fabricam o item, é elaborado um checklist para auditoria, é feita uma auditoria em campo, nas instalações, se identificada alguma ação corretiva, é solicitada ação corretiva ao fabricante e é, posteriormente, emitido um relatório com a qualificação da empresa. Tá? É importante que também a norma que nem 1.16, ela nos possibilita fazer uma avaliação por documentos, não só por auditorias. Então, a gente avalia documentalmente manuais da qualidade, algum relatório da qualidade e certificados. E, de acordo com a necessidade, a gente realiza uma monitoração em campo ou não. Fica a critério da avaliação da eletronuclear. Tá legal? É importante dizer que os nossos auditores, a gente participa de vários fóruns para troca de experiências, sejam fóruns internacionais com organismos reguladores,
como a USNRC, por exemplo, a própria NUPIC, que nos permite troca de informações. Realizamos nos fornecedores, durante a vigência do contrato, monitorações da qualidade e também, para casos onde é definida a atuação do OSH, também há a avaliação independente do organismo independente nas instalações do fornecedor. Então, eu agradeço aí a possibilidade de expor essas informações e estou aberto a qualquer pergunta. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulo César. Eu passo a palavra agora para... Quero dizer que a sua apresentação foi muito importante para a informação de todos os empreendedores e empresários que queiram participar da cadeia produtiva da energia nuclear. Passo agora a palavra para o senhor Marcelo Sobral, que é superintendente de produção da INB. Ele é pós-graduado em Tecnologia de Informação, Engenheiro de Computação, está na INB há 11 anos, onde exerceu diversos cargos. Atualmente é superintendente da produção de combustível nuclear e vai falar sobre requisitos da contratação do setor público. Por favor, Paulo César. Marcelo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Marcelo, eu peço que você seja breve, porque nós estamos já aqui no limite do tempo, tá? Tá, ok. Muito obrigado. Bom, nós fomos falar sobre os requisitos da contratação do setor público e os desafios do setor nuclear. Então, para que todos tenham conhecimento, né, o setor nuclear, as empresas âncoras, né, são feitas, são compostas por empresas do setor público, ou seja, empresas do governo federal. E as empresas do governo federal, elas não têm a mesma flexibilidade, né, de compra que tem uma empresa privada, né? Então, o que acontece? O setor público ele não demanda de velocidade no processo de compra. Então, ele é regido por lei. Inicialmente, nós éramos regidos pela Lei 8.666, e em 2016, a Lei 13.303 veio para facilitar, né, o processo de compra, veio diminuir as exigências. E aí, o que acontece com o setor público, né? A gente não tem um just-in-time praticável. Então, ou seja, a gente não consegue, né, fazer um relacionamento com o fornecedor de forma que a gente não venha a ter estoque imobilizado. E isso aumenta o nosso custo operacional. Isso, como a Carla falou no início, né, o nosso custo operacional fica comprometido. Poucas empresas qualificadas para fornecimento, né, pequenas e microempresas julgam-se incapazes, né? Então, a própria Carla falou na apresentação dela com a relação com os fornecedores de primeiro nível. Obviamente, os fornecedores de primeiro nível têm que ter a qualificação prevista, porém, eu tenho fornecedores de segundo e terceiro nível, que não têm tanta exigência para a prestação de serviço. Isso facilita um pouco a prestação de serviço por parte das micro e pequenas empresas, né? Então, elas, às vezes, se julgam incapazes. Por quê? Porque a área nuclear, como o próprio Renato disse, ela acaba espantando, né, os fornecedores em decorrência, né, de ser o setor nuclear, né, de entender que a alta tecnologia, que ela teria que ser uma empresa de alta tecnologia para dar continuidade à sua atividade. Né? E nós temos uma grande dependência do mercado externo, né? As empresas, né, aos quais a gente presta serviço, né, tem tecnologia alemã e americana, e isso aí é um dificultador enorme para nós, né? Porque a gente depende de nacionalizar esse material, né? Nós temos influência do câmbio, né? A influência do câmbio aumenta o nosso custo operacional, né? E nós temos um alto custo de transporte, sem contar o risco, né? Nesse período de pandemia agora da Covid-19, nós tivemos um alto risco no fornecimento de UF6 em decorrência, né, do travamento aí de todo o processo de transporte marítimo, né, que aconteceu ao longo de 2020. E nós temos altos impostos e tarifas de nacionalização desse material. Como fornecer para o setor público? Né? Então, as empresas que tiverem que se habilitar para fornecer o setor público, ela tem que ter uma habilitação jurídica,
né? Então, verificar a legalidade da empresa, qual o ramo que ela participa, qual a constituição societária, né? Às vezes, na iniciativa privada, a gente não dá tanta importância à constituição da empresa e se preocupa mais com a atividade fim que ela desenvolve para nos prestar serviço, né? Então, tem que ter uma regularidade cartorária, né, na junta comercial. Uma qualificação financeira e econômica, né? Verificar se a empresa tem condições financeiras de fornecimento. Nós temos atividades aqui extremamente vultuosas, né? E a gente precisa saber se essa empresa tem condições patrimoniais e financeiras para dar continuidade a essa atividade. Então, nós temos avaliado o balanço patrimonial das empresas, as demonstrações contábeis, né? O capital de constituição é muito importante, que às vezes ele vai fazer uma atividade que custa 10, 20 milhões de reais, né? E ele tem que ter uma constituição de capital proporcional ao tamanho da empresa, né? Certidão negativa de falência para saber se a empresa não está fechando as suas portas. Ainda, ter qualificação técnica, nessa habilitação técnica para fornecimento de produtos e serviços, né? Então, se ele tem condições, já se fornece para a indústria nuclear ou para empresas de mesmo porte das indústrias nucleares. Então, isso é avaliado também com documentos comprobatórios, laudos técnicos e outras declarações. Sem isso, ele não tem como fornecer para a área, né? Para órgão público, de uma maneira geral. E tem uma habilitação fiscal, né? Certificação de regularidade fiscal, inscrição de CNPJ, regularidade fazendária, né? Se ele não está devendo a área previdenciária dos seus funcionários, ter uma regularidade com o fundo de garantia, né? Então, isso é muito importante para que a empresa garanta a operabilidade da sua atividade fim, ok? E habilitação dos ambientes de compras públicas, né? Então, ou seja, a partir do momento que ele está habilitado a fornecer, né? Hoje nós temos ambientes tecnológicos, né, que amparam as compras públicas, que é o Comprasnet, né, e o ambiente de compras do Banco do Brasil, que são utilizados aí pelas empresas aí, principalmente pela ANB. Bom, essa é a nossa companhia, né, a ANB, né, aqui em Resende, os dois sites, né? Nós temos aqui o site mais próximo da fábrica de componentes e montagem, mais a distante a fábrica de conversão em pastilha. Esse é todo o site aí que nós preparamos todos os elementos combustíveis, né, para fornecimento às usinas de Angra 1 e 2. Então, tentei ser o mais breve possível por causa do tempo e agradeço a oportunidade de ter feito essa apresentação aí com relação à contratação de serviço público. Volta a palavra aí ao Sérgio. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito importante a sua apresentação para mostrar como é que você pode fornecer para o setor público. Eu agora convido o senhor Dave Evans, diretor de credenciamento de QP e revestimentos da ANPP, Associação de Materiais, Proteção e Performance. O senhor Evans tem mais de 45 anos de experiência na indústria de tintas industriais e atualmente é responsável pelo programa de acreditação da ANPP e pela área de desenvolvimento de negócios da ANPP em todo o planeta. Evans é instrutor da ANPP desde 1987 e possui as certificações CIP, CIP e especialista em revestimento de proteção. Tem mais de 2 mestrados e graduação em Direito. Ele vai compartilhar conosco a sua experiência de requisitos de integridade. Por favor, senhor David. Thank you very much. Now, share my Muito obrigado. Vou compartilhar minha tela. Vou tentar ser bastante breve, porque já passamos do tempo, eu sei. Can everybody see my screen? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, e ouvir sua voz. Is that good? Tudo ok. Okay,
Okay, good. This afternoon, when I've been asked to Essa talk to tarde, quando eu fui convidado para falar sobre o programa da AMPP, é um programa de credenciamento. O QP quer dizer procedimento de qualificação, especialmente na indústria nuclear, é algo crítico, quando a gente fala de corrosão e também para a proteção e segurança. É para isso que esse programa serve. O credenciamento QP, ele é para proprietários de instalações. Ele é uma garantia para fazer com que os prestadores de serviço estejam prontos para fazer o seu serviço na melhor qualidade possível. A ideia é garantir que os seus prestadores tenham a habilidade, o conhecimento para cumprir todas as especificações e requerimentos do trabalho. Muitas coisas aparecem nesse programa. A primeira delas é que quando os prestadores são credenciados, isso faz com que haja qualidade, menos riscos. E o processo de credenciamento, você avalia o background do prestador. Depois vamos falar em mais detalhes sobre o processo QP que está focado na indústria nuclear. O benefício desse credenciamento é que, primeiro, ele é gratuito para os donos das instalações e permite que a AMPP avalie o programa dos prestadores que você contrata para prestar serviços na sua empresa. No longo prazo, leva a redução de custos por conta da cobertura, durar mais tempo, evitar corrosão. E também evita retrabalhos. Qualquer prestador de serviço acreditado, ele vai levar em conta os riscos ambientais e os comprometimentos que ele precisa, fazendo com que o prestador seja qualificado para prestar aquele exato trabalho. No final, ajuda também o gerenciamento de risco para o dono da instalação, porque você evita contratar alguém que não seja qualificado e acaba evitando esses riscos de contratar alguém que não garanta a qualidade do trabalho. Vou falar apenas mais alguns instantes. Os programas QP já têm mais de 35 anos. Eles existem, então, há muito tempo. O QP1 e o QP2 são as certificações mais populares. Depois veio o QP3, depois o QP8. Vamos olhar isso em mais detalhes. Os principais programas que nós temos, o QP1, 2, 3 e 5. Vou detalhar um pouquinho em seguida. Para nosso público hoje, gostaria de falar mais em detalhes dos suplementos QP, principalmente a parte de revestimento para a indústria nuclear. Os prestadores que receberam
A certificação QN1 tem o certificado necessário para trabalhar nesse tipo de indústria. Quando olhamos alguns processos específicos, o QN1, por exemplo, ele avalia qualificações primárias de prestadores de serviço que trabalham em usinas nucleares ou também em instalações de lojas ou espaços independentes que fornecem algum tipo de serviço para usinas nucleares. Então, ele oferece o padrão de qualificação mínimo para avaliar a habilidade dos prestadores em instalar revestimento em contenções primárias e também especificações para outras áreas de segurança, ou se for em numa plataforma de petróleo, ou uma ponte, enfim, outras áreas. Ele também qualifica áreas de segurança relacionadas às plantas nucleares e para cumprir os padrões do programa. O QN1 é uma qualificação suplementar. Ela é feita a partir do momento que eles são qualificados para o QP1, para o QP3 ou até para o QP8, que é para aplicação em campo para superfícies de concreto. O processo de credenciamento, como falamos anteriormente, nem todo o prestador de serviço de pintura industrial vai ter a capacidade estabelecida. Então, falamos de empresas de pequeno, médio, até grande porte. Programa de qualidade avaliado por, no mínimo, 1 ano. A pessoa tem que ter 1 ano, pelo menos, no ramo, com conclusão de, no mínimo, 2 projetos industriais e ainda 6 meses da implementação do programa para que possamos credenciar qualquer empresa. Durante esse processo, tem o pedido, é muito detalhado, existem muitos documentos que precisam ser entregues, submissão do programa, existe a auditoria de credenciamento no local, vamos verificar o QG, o escritório, ou até a loja, mas precisamos checar que haja um local de trabalho ativo ou uma loja em operação. Vemos também os procedimentos gerenciais. Um deles é o comprometimento do executivo da empresa com processos de qualidade, saúde, segurança. Vemos todas essas áreas. Como a organização tem o seu organograma, vemos como essa empresa é administrada, gerenciada, vemos se existem itens que precisam ser complementados, não quero entrar em detalhes, porque estamos com o tempo curto, mas é um processo bem árduo. Vemos os procedimentos para esclarecimento de conflitos, de omissão ou ambiguidades. Checamos se eles têm inspetores, toda a documentação completa. Vemos se eles calibram os instrumentos, os aparelhos, qual é o padrão que eles usam para conferir a qualidade do seu trabalho. Se existem problemas, que tipo de procedimento eles têm para identificar essa questão de performance, se eles vão emitir um IMCR e qual é o geral que é seguido para isso.
Fazemos questão de ver se eles estão realizando um bom trabalho por todas as áreas, supervisores e todos que têm contato com o projeto, se são pessoas treinadas. É um processo muito claro, com métodos e critérios. Não quero entrar em detalhes, mas existem as capacidades técnicas, são revisadas em todas as áreas. O credenciamento requer auditoria anual de um prestador em um local de trabalho ou operação de loja ativos. O que a empresa diz que pode fazer, a gente confere se está sendo feito in loco. E é um programa muito amplo e completo de avaliação in loco. Isso é feito anualmente. Também temos as checagens em caso de recebimento de reclamações. Temos também manutenções e auditoria surpresa com regularidade. Esse programa de auditoria surpresa funciona muito bem, faz um trabalho excelente para manter a qualidade no trabalho. Algumas ações disciplinares, às vezes precisamos, infelizmente, entrar nessa parte. Nossos critérios para a ação interdisciplinar foi desenvolvido como uma ferramenta para manter a qualidade do credenciamento e fazer com que todos os nossos prestadores cumpram o que dizem fazer e implementem as políticas e procedimentos sugeridos. Como uma ideia geral, especificar QP é especificar qualidade. É uma maneira de garantir que você tenha um programa de qualidade. Se vocês precisarem de mais informação, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, David. A apresentação foi muito esclarecedora e importante para a gente. Agradeço a presença de todos nessa sala e convido a participar da rodas de negócio virtual com a presença da Eletronuclear e da ANB. Mostraremos a integração e as oportunidades de negócio para pequenas empresas, o potencial de fornecimento às grandes empresas do setor nuclear. Eu espero que esta tarde tenha sido muito profícua e inspiradora para todos os técnicos e dirigentes que participaram dela. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, foi ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos.